No vídeo anterior, nós tratamos sobre texto, certo? Nós ampliamos a nossa visão sobre o que é um texto, né? E nós também classificamos, né, os textos. Nós temos os textos verbais, não verbais, multimodais, certo? Né, no caso, o texto pode ser escrito, pode ser um texto oral, pode ser um texto que, enfim, né, o texto é produzido a todo momento, né? Nós nos comunicamos através de textos, né? E hoje nós vamos continuar tratando sobre texto. Bom, nós vamos ver aqui os elementos constitutivos do ato de comunicação. Como eu acabei de dizer, nós nos comunicamos através de textos, né? Textos escritos, orais, textos multimodais, né? Então, nós vamos ver aqui os elementos que fazem parte da nossa comunicação, né? Aqui nós temos remetente, destinatário, contexto, mensagem, contato, código. Vejam bem aqui, mensagem, certo? Mensagem é aquilo que nós estamos dizendo. Porque, na verdade, não é somente aquilo que nós dizemos. Há outros processos implícitos e instantâneos que acontecem quando nós nos comunicamos. Esta imagem aqui representa exatamente isso. Tudo isso aqui nós poderíamos resumir sobre uma palavra, contexto, certo? Mas nós vamos ver de maneira mais detalhada aqui cada um destes elementos. Tá? O remetente é aquele que está falando, o destinatário a quem se destina aquilo que é falado, certo? E a mensagem é aquilo que está se dizendo. Aí nós vamos tratar aqui de um outro elemento, que é o contexto, certo? Contexto, vamos ver aqui a definição. O termo abrange todas as informações referentes às condições de produção da mensagem. É uma definição não muito bem definida, certo? É um tanto quanto ampla, aberta, justamente porque é difícil definir o que é o contexto, certo? Não tem como você falar, ó, isso e isso, não é. É todo elemento, entendeu? Que contribua para o estabelecimento, certo? Da comunicação, da coerência, né? Porque quando nós falamos uma coisa, nós falamos para sermos compreendidos, né? Então, todo elemento que contribui para o estabelecimento dessa coerência do sentido, né? Contexto, certo? Porque normalmente nós pensamos apenas quando falamos em contexto, as pessoas pensam apenas no lugar onde estamos, no lugar físico. Ah, estou numa escola, estou em um banco, estou em casa. Este contexto físico, né, referente a lugares, assim, ambientes, né, melhor dizendo, fazem parte do contexto, mas não é somente isto, certo? Aqui vamos ver um exemplo. Exemplo 1. No corredor de uma escola, um aluno pede um livro sobre pontuação emprestado ao professor. Este, o professor, concorda e diz que no dia seguinte levará o livro. No dia seguinte, no meio da aula, o aluno diz: o senhor trouxe o livro? Vejam bem, né? Aqui a fala do aluno. Nós temos aqui um exemplo de contexto, certo? Salientando aqui, inclusive o título aqui no slide está contexto. E vamos ver o seguinte, no meio da aula, o senhor trouxe o livro, né? Veja bem, os outros colegas dele provavelmente se perguntariam, né, mas o que ele está falando? É livro? Vai ter tarefa? É prova? Né? Teste surpresa? Que isso, livro, né? O povo já vai pensar assim, né? Mas aí vocês vejam bem, gente, o seguinte, a questão do destinatário, entendeu? A quem se refere? O senhor, o professor, né? Então o professor já sabe a que se refere a ele, certo? Olha o contexto trabalhando. Né? Aí, livro, aí os alunos vão se perguntar, né? Os colegas do aluno ali, né, vão se perguntar, livro de quê? Né? O que será que é, né? Eles vão pensar que é alguma da matéria ali, né? Mas aí o que acontece? O professor já sabe que livro que é, né? O livro sobre pontuação. Os alunos ali não sabem, certo? Ou seja, essa conexão que há entre o professor e o aluno,
Porque, vejam bem, o aluno e o professor falaram antes. Ou seja, aquele discurso, aquela conversa anterior está na mente deles, do professor e do aluno. Isso é contexto também. Entendeu? Contexto anterior, certo? Tanto é que o aluno não precisou falar, professor, o senhor se lembra que nós conversamos ontem, o senhor trouxe o livro de pontuação? O aluno não precisa dizer tudo isso. O simples fato dele falar, o senhor trouxe o livro, o professor já vai saber. Ou seja, isso aqui também é contexto. Entendeu? Então, né, aqui é o... Né, isto aqui nos ajuda a ampliar nossa visão sobre o contexto. Tá? Vamos ver aqui o exemplo 2, ainda de contexto. Que camisa prefere? Prefiro aquelas, pois acho aquele modelo bonito. Certo, vamos lá dentro. Aí diz lá dentro, o vendedor pergunta, tem alguma preferência de cor? Aí o sujeito responde, não, mas se tiver que escolher uma, escolha esta aqui. Vejam bem, aqui nós entendemos que é uma pessoa que está em uma loja comprando roupas, né? Mas algumas informações nos faltam, certo? Referente justamente à questão do contexto, né? Primeiro, porque né, a conversa é entre duas pessoas ali que não somos nós, né? E porque nós temos algumas palavrinhas aqui, vejam bem, que estão sublinhadas. Aquelas, aquele e esta. Estes pronomes demonstrativos são bem interessantes porque eles, como eles estão usados aqui, eles têm muita conexão com o ambiente físico, certo? Porque normalmente o pronome demonstrativo é o quê? Para mostrar, né? Mostrar o substantivo, né? E aqui, no caso, no mundo real, serve de fato para mostrar. Né? Porque, normalmente, numa loja, né? Qual que camisa você prefere? Eu prefiro aquelas. A pessoa até aponta, né? Prefiro aquelas. Certo? Mas aí nós não sabemos aquelas que, né? Que cor, que tipo, né? A gente começa a se perguntar. Aí fala, acho aquele modelo bonito. Ah, então é de um modelo, tá? Mas que modelo é esse? Nós não estamos vendo, né? Certo, vamos lá dentro. Tem alguma preferência de cor? Não, mas se tiver que escolher, eu não escolho esta aqui, esta qual, que cor que é essa, né? Nós não sabemos. Mas as pessoas que falaram no contexto, né, no ambiente e tudo mais, né, sabem muito bem que camisetas são aquelas, que modelo é aquele, e que camiseta é esta aqui, certo? Ou seja, vejam aqui como o contexto trabalha, certo? Este diálogo aqui, feito né, nesse contexto aqui, porque eu acabei de contextualizar para vocês. Né? Se nós apenas lermos este diálogo, nós não vamos entender muita coisa. Né? Mas aqui, como eu contextualizei, vocês entenderam um pouquinho mais. Mas ainda assim, nós não sabemos né, exatamente o modelo e a cor. Né? Nós não sabemos. Mas ali, quando este diálogo feito né, no contexto, né, aí tudo faz sentido. Certo? Adiante. Ainda sobre o contexto. Você está, aqui eu vou contextualizar, né? Você está andando na rua e ouve uma moça falando o seguinte para uma mulher mais velha. Trago novidades. Quer sabê-las? Você está andando e de repente ouve. Não é que a gente anda na rua, não sabe quem fala, mas muitas vezes ouve alguma coisa. Né? Aí eu coloquei aqui embaixo. Aqui entra a questão do destinatário. Por mais que tenhamos ouvido, o remetente não se refere a nós, mas sim a seu interlocutor, destinatário específico. Certo? Ainda até contextualizei bem, né? Você, de repente, só ouve isso aqui, trago novidades, quer sabê-las? Né, a pessoa, ela só ouve isto aqui. Né? Ela fala novidade, né? Ela vai até se perguntar assim, o que é isso, né? Quem está falando? Né? Mas aqui eu falei uma moça falando para uma mulher mais velha. Né? Então, provavelmente o quê? Por exemplo, uma filha que chegou de viagem está visitando a mãe, né, a tia, a avó, né, e fala, traga novidades, quer sabê-las? Né, quer ouvir? Certo? Então, assim, por mais que nós ouçamos algo, né, nós não vamos tomar muito aquilo sempre para nós, porque tem um destinatário, e aqui entra a questão do contexto também, certo? Trago novidade, né? A pessoa não vai chegar, um desconhecido não vai chegar para você e falar, trago novidades, quer saber? Você fica assim, né? Quem é essa pessoa, né? Uma pessoa vai falar assim, trago novidade, né?
para alguém já conhecido, um amigo, um parente, né? Então, assim, aqui nos dá uma ideia bastante do destinatário, né? Dessas, nós não percebemos muito, né? Mas nós não falamos isso aqui com desconhecido, né? Com desconhecido a gente não tem muito o que tratar, né? Isso aqui é só para justamente ampliar nossa visão sobre o contexto, tá? E aqui nós temos mais um exemplo de contexto. Você está na escola e ouve o seguinte: passei muitos exercícios na aula de hoje. Você ouve isso daí, você não sabe, suponhamos que foi na hora do recreio, né, no fim da aula, e você não viu direito o que o professor que falou, né? Muitas vezes pode ser que nem seja seu professor, onde você ouve, né? Passei muitos exercícios na aula de hoje. Bom, você ouve isso aqui, né? Por mais que você não tenha visto quem falou isso, né, você vai pensar assim, bom, passei exercícios, então quem falou foi o professor, né? Foi o professor. Muitos exercícios na aula de hoje. Aí fica bastante aberto, porque veja bem, exercícios, né? Exercícios. Se for uma aula de matemática, então serão normalmente os problemas matemáticos, né? Aquelas questões ali matemáticas. Se for uma aula de português, né, se é alguma coisa de gramática, de interpretação de texto, e se for professor de educação física, os exercícios vão ser completamente diferentes, serão exercícios físicos, né? Ou seja, que fica bem aberto, né? Fica bem incógnito. A pessoa não vai saber exatamente, né? Se ela não sabe quem pronunciou, quem falou isso, ela vai ficar assim, quem falou, né? Não vai ter muita informação. E aqui na aula de hoje, ou seja, aqui nós já também entendemos que o professor, né, ele dá mais de uma aula na semana, certo? Ou seja, nós vamos ativando vários conhecimentos conforme nós vamos falando, referente a algo que nós já ouvimos, algo que nós sabemos, conhecimentos simples, entendeu? O simples fato de você ouvir a aula de hoje, ou seja, nós já entendemos já, né, que o professor dá mais de uma aula na semana. São conhecimentos simples, mas que são ativados na comunicação, certo? Então, assim, o contexto, né, ele não tem como ser definido exatamente, né, porque os elementos podem ser os mais diversos possíveis. Tá? Então, eu trouxe estes vários exemplos aqui justamente para mostrar que o contexto é bem amplo, pode ser bem amplo. E aqui nós temos o código, certo? E aqui está escrito: é um conjunto de sinais ou signos convencionados para promover a comunicação entre as pessoas. Aqui, no caso, martelota, né? Tirei do livro de martelota. Tá? E remetente e destinatário tem de utilizar e conhecer razoavelmente o mesmo código. Nós temos aqui como exemplo de códigos português, italiano, inglês, espanhol, libras, placas de trânsito, etc. Certo? Ou seja, o código é toda forma estabelecida, convencional, para estabelecer a comunicação, porque não tem como cada um inventar seu código. Não tem como, né? Não é assim que funciona, né? Quando você vai falar com alguém, vocês vão falar em código em comum. Você vai para os Estados Unidos, você vai falar inglês. Você vai para a Espanha, você vai falar espanhol. Né? Enfim, você vai buscar o signo, né, para poder, você vai usar os signos, né, e te habilitarão a estabelecer a comunicação, certo? E aqui nós temos as línguas convencionais, as línguas naturais, né, português, libras, inglês, né? Aí nós também temos placas de trânsito, né? Isso é um exemplo bem interessante, certo? Porque a pessoa, quando vê a placa, ela já relaciona, né, ela já aciona, melhor dizendo, várias informações, né, que ela aprendeu, né, estão guardadas na mente dela. Ela vê uma placa assim, ela entende isso, isso e isso. Não está escrito, mas porque normalmente as placas elas têm muitos desenhos, né? Então ela vê no desenho, ela já entende do que significa. Um exemplo também ainda sobre a questão do trânsito são os semáforos. Nós sabemos que vermelho é para parar, amarelo é atenção e verde é para seguir. É interessante, né, observar isso aqui, a questão do código. Certo? Então, o código é isso, né? Não tem muito mistério sobre ele. O contato, certo? Nós temos aqui, eu separei duas formas de contato, né, que é o canal, o meio pelo qual é transmitida a mensagem.
que nós temos como exemplo é telefone, o ar, certo? E-mail, faixas de frequência de rádio, ou seja, por onde nós transmitimos a mensagem, certo? E pode ser de maneiras variadas, certo? Nós coloquei alguns exemplos aqui, diversos, né? Justamente para termos essa ideia de que não, que os meios podem ser os mais diversos possíveis, tá? E o contato, a questão da conexão psicológica, que diz que há uma espécie de vínculo entre os participantes, o que faz que a comunicação seja uma atividade cooperativa. É exatamente aquilo que a gente viu, eu vou voltar aqui, lá naquele texto lá no primeiro exemplo, né, a conexão psicológica. Eu acredito que vocês se lembram, né? Se não, é só voltar ao vídeo, né? Aquilo que eu falei, né? O aluno não precisou falar toda a informação. Professor, o senhor trouxe o livro sobre pontuação, nós conversamos ontem, né? O aluno não precisa dizer isso. Ele dizendo isso aqui, o professor já vai saber que é para ele, o senhor, né? Ele já vai acionar todo aquele conhecimento que já está na mente dele. Já há uma conexão psicológica aqui, certo? Este aqui é um exemplo bem claro, né, do canal, do contato, certo? Da conexão psicológica, né? Contextos linguísticos anteriores, né? Conversas anteriores, né? O próprio conhecimento de mundo, né? O simples fato de nós conhecermos, nós sabemos que, né, o Sol produz calor já é um conhecimento de mundo, é simples, básico, mas é algo que nos faz, né, estabelecer essa atividade cooperativa, faz com que a comunicação seja uma atividade cooperativa, certo? E os outros milhares de conhecimentos que nós vamos adquirindo ao longo do tempo, lendo livros também, né, ouvindo música, enfim, olhando algo, coisas simples, até coisas complexas, certo? Então, este seria o contato. A mensagem apenas recapitula aquilo que nós dizemos, né? E ela está, né, envolvida, né, está envolta, né, em todos esses elementos, né? O que podemos resumir tudo é contato, código, né, contexto, né? Nós podemos resumir tudo em contexto, falando de maneira bem genérica, né? Contexto. Bom, nós temos visto, então, que nós nos comunicamos através de textos, né? O tempo todo nós produzimos textos. Um simples bom dia é um texto, tá? Uma música que nós ouvimos é um texto. E, a partir de agora, nós vamos começar a chamar os textos de gêneros textuais, certo? E aqui, nós produzimos textos que são adequados ao contexto, certo? Mensagem de WhatsApp, por exemplo, chamada telefônica, carta, e-mail, receita, manual de instruções, entrevista e debate são alguns exemplos daquilo que chamaremos a partir de agora gêneros textuais, certo? Mas e por que gêneros textuais? Qual a diferença de texto para gêneros textuais? Gênero textual é simplesmente texto considerado com todas as suas características determinadas socialmente, culturalmente e historicamente, certo? Ou seja, um texto tem várias características típicas, e nós conseguimos diferenciar um gênero do outro devido a estas características, certo? Nós vamos ver aqui, né, uns exemplos que tratam justamente dessas características. É por isso que nós vamos começar a falar agora de gêneros textuais, certo? Texto, gênero textual, certo? Que é um nome assim mais específico, né, mais, digamos assim, né, é mais específico, né, para tratar sobre os textos produzidos, certo? E suas características, certo? Aqui, temos um exemplo de gênero textual receita, tá? Temos aqui características, título, ingredientes, modo de preparo, dicas, verbos no imperativo ou verbos no infinitivo com valor de imperativo, linguagem clara, direta e objetiva. Temos aqui a finalidade, instruir, direcionar a um objetivo. E também temos aqui também onde encontrar livros de receitas, jornais, revistas, cadernos de receitas, embalagem de produtos, internet e por aí vai, certo? Ou seja, nós sabemos
que é uma receita, né? Que é uma receita? Ah, uma receita é isso, 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 né? Nós não vamos falar tudo isso, mas nós sabemos na nossa mente que é uma receita. Nós até podemos não saber definir muito bem que é uma receita, mas nós sabemos aquilo que é. Né? Na nossa mente nós sabemos, certo? E aqui, justamente por isso que nós vamos falar de gêneros textuais, certo? Que eles têm características. Agora, vejam bem aqui um outro exemplo. Manual de instruções. O manual de instruções tem a mesma finalidade que o gênero textual receita, que é instruir, direcionar um objetivo, certo? Mas aí nós sabemos, né, que é diferente, um manual de instruções é diferente de uma receita, porque nós não vamos ver ingredientes, modo de preparo, né? Nós vamos ver o que passo a passo, o que fazer, o que não fazer, né? Nós não vamos encontrar manual de instruções em jornais, em revistas, nós normalmente vamos encontrar em embalagens de produtos e possivelmente na internet, né? Porque hoje em dia a tendência, né, é ter cada vez mais informação na internet, né? Então, assim, mas nós sabemos diferenciar uma receita de uma instruções. Né? A finalidade deles é instruir, direcionar o objetivo, mas nós sabemos diferenciar. Ou seja, cada gênero textual tem uma característica, certo? Aqui, o gênero textual pergaminho, certo? Justamente para falar sobre aquilo que eu deixei ali no slide anterior, que eu falei. Características, está aqui sublinhado, características determinadas socialmente, culturalmente e historicamente, certo? São três elementos muito interessantes, né, que eles influenciam, certo? Na formação, na configuração, nas características, certo? Dos gêneros textuais. Voltando aqui para o pergaminho. Ele tem origem social, óbvio, né, todo gênero textual, todo texto, né, tem origem social, porque porque os textos nascem da necessidade da comunicação, né, a nossa necessidade de comunicarmos, né, faz aparecerem, certo, textos, né, gêneros textuais diversos. E aqui, então, tem origem social e foi usado por um determinado grupo social. Não é possível dizer que toda a humanidade usou, certo? Ou seja, né, tem origem social, inclusive foi usado por um determinado grupo, né? Porque nem todo grupo social, nem toda a humanidade, durante todo o tempo, desenvolveu a escrita, né? Há grupos sociais que têm uma língua, né? Mas é uma língua ágrafa, ou seja, uma língua que não tem escrita, né? Só falada. Né? Então, é usado por um grupo social. O grupo social que usou tem uma cultura, o que ele conferiu características relacionadas à forma, à escrita, ao estilo, ao tema, etc. Inclusive, quando nós falamos, né, sobre, por exemplo, pergaminho, nós estamos aqui tratando de pergaminho, nós muitas vezes vamos pensar em algum texto importante, né? Nós vamos falar, ou então algum texto sagrado também, né? O pergaminho tem essa, né? Nós relacionamos o pergaminho, normalmente é isso também, né? Então, aí você já vê que temos até os estereótipos, né? Poderíamos falar também estereótipos, né? De certos gêneros textuais, tá? Características. O tema, né? Aqui, como eu falei, estilo, o termo, né? Forma de escrever, né? O tema que é tratado. E esse gênero está localizado historicamente. Né? Neste caso aqui, pergaminho, né? Nós podemos atestar, né, que foi usado durante um tempo e já não é mais usado. Certo? Isso aqui é um exemplo muito interessante, né, de se tratar, que, por exemplo, fica aquela questão histórico-cultural, certo? E social, né? Porque hoje em dia as pessoas não usam mais pergaminho, né? Pode ser que por um outro motivo usem, né? Mas as pessoas vão usar, vão se comunicar através de livros, então de livros eletrônicos, né? Ou PDF, enfim, coisas assim, né? Arquivos da internet, certo? Então, aqui nós temos um exemplo de gênero textual pergaminho, né? Atestando aquela questão social, cultural e histórica. Gênero textual WhatsApp, muito interessante. Acontece o mesmo que vimos com pergaminho, é usado por um determinado grupo social. O grupo social que usa tem uma cultura.
o que lhe confere características relacionadas à forma, à escrita, ao estilo, ao tema, etc. E esse gênero está localizado historicamente, sim, né? Aqui eu acho que já está repetitivo dizer, né, que o gênero textual, ele tem origem social, nasce da necessidade de comunicação, né? Às vezes, né, por se tratar de um aplicativo de celular, né, muitas vezes não nasce da necessidade, né, porque há diversos aplicativos de mensagem, mas nem todos são conhecidos, né, mas é a questão da sociedade, né, nós vivemos numa sociedade tecnológica, né, que tem uma vida muito corrida, muito apressada, né, e o WhatsApp, né, há outros como o Viber, Telegram, né, mas o WhatsApp é o mais conhecido no Brasil. E é o fato, né, de sociedades, né, ter acesso à tecnologia, né, ainda que, né, óbvio, né, não estou falando que todo mundo é rico, né, o que eu estou dizendo é que a grande maioria das pessoas tem acesso ao celular, ao WhatsApp, certo? Então, o fato de a sociedade, né, ter acesso à tecnologia e ser uma sociedade, assim, com bastante, né, correria, pressa, né, este gênero textual surgiu e foi, como poderia dizer, ele foi pegado, né, ele foi apropriado pela sociedade, né, e veio para ficar, né, e aqui entra a questão da localização histórica, né, o WhatsApp foi lançado em 2010, né, e agora praticamente todo mundo tem, né, as pessoas já nem pedem, o número do celular pedem, você tem WhatsApp, né, é até interessante notar isso, né, não pedem mais o número de telefone, pedem seu WhatsApp, né, está localizado historicamente, porque antes de 2010, né, pode ser que em algum lugar, em sociedades, né, de primeiro mundo, né, já pode ser que havia algum aplicativo, alguma coisa assim, né, a internet já existia, eles se comunicavam por e-mail, o e-mail já era algo moderno, né, já era algo assim que revolucionou a comunicação, que era a comunicação instantânea, mas o WhatsApp, Telegram, né, sem dúvida alguma revolucionaram mais ainda, né, a comunicação, que é instantânea agora, certo? Bom, então foi isso que nós tratamos, certo? Os elementos que constituem o ato comunicativo, vimos ali exemplos também de gêneros textuais, né, de textos, e aqui estão as referências usadas, né, para o estudo, né, para preparar este slide também, certo? Então, é isto.